Olá a todos! Este vídeo é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho feito nesse canal. Eu me inspirei para fazer esse vídeo em um youtuber que eu sigo há um tempo e assim, eu fiquei assim, é um youtuber que me ajudou muito, mas antes eu gostaria de explicar para vocês um pouco de como que eu entrei no mundo da programação web, que é o tópico desse canal. Eu não tenho experiência no sentido de eu tenho 10, 15 anos, 5 anos de experiência. A minha experiência prática mesmo nesse mundo da web é de 2 anos. Eu comecei um pós-doc, um segundo pós-doc pela Fiocruz, e o pós-doc inicialmente deveria trabalhar com biomatemática, mas aí era meio metade biomatemática, metade desenvolvimento web. Só que a parte do desenvolvimento web eu não sabia nada, basicamente, zerado. Eu tinha experiência com programação Java, mas nunca tinha desenvolvido programação web. Eu tinha desenvolvido site, mas nada assim, eu mesmo colocando a parte de programação. Então a coisa começou a ficar interessante, mais difícil, eu acabei gastando os 2 anos somente com programação web, especialmente porque eu não queria somente fazer os códigos, eu queria também aprender. Então é isso que me levou a meio que essa tentativa de não necessariamente mudança de carreira, mas tentar conciliar essa carreira de desenvolvimento web com a outra carreira que é de pesquisador focado em biomatemática. Então eu falei para vocês um pouco de como eu entrei nesse mundo de programação web. Eu tenho aqui comigo uns tópicos, uns pontos que eu vou discutir com vocês organizado aqui, mas eu não vou mostrar para vocês porque assim, como se diz, eu preparei de meio de última hora assim. Nesse momento eu estou tentando desenvolver o meu primeiro curso desse canal. Eu tenho 2 cursos na Udemy, mas é do outro canal de biomatemática, e esse curso que eu estou desenvolvendo seria o primeiro curso do canal focado em desenvolvimento web. Eu estou desenvolvendo para API, eu estou começando da API. E acho um tópico interessante. Eu também pensei em desenvolver também, talvez, do código que eu desenvolvi no meu pós-doc, ou talvez sobre um painel que vocês têm aqui no canal, muito legal, do Angular, que eu uso nas minhas aulas particulares. E esse curso de API também é inspirado numa aula particular que eu estou dando para uma moça que é estudante de TI. Mas o ponto mais importante é que eu quero compartilhar com vocês, eu quero estender a iniciativa desse YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o vídeo dele, que eu achei muito legal. O vídeo dele é sobre excesso de carga de trabalho no mundo da programação. Esse é um tópico muito importante, na minha opinião. Por isso que eu decidi fazer o próprio vídeo nesse canal, especificamente falando da minha experiência. Primeiramente, eu acho que é bom a gente manter em mente que o conceito de excesso de trabalho que ele comenta lá no vídeo, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, o vídeo dele está em inglês, que é o vídeo original, não é específico de programadores. Esse é um tópico que ele focou em programação, mas esse é um tópico que na minha opinião, né, eu posso falar que também no mundo da pesquisa também, que não tem a ver com programação, também tem esse mesmo problema. A minha interpretação é que isso é uma coisa geral de todos os profissionais do conhecimento, que qualquer profissional que usa o cérebro a maior parte do tempo, fala assim, para gerar ideias e tudo mais, pode classificar como profissional do conhecimento. Tem um livro que muito provavelmente você já leu, porque várias pessoas, depois que eu li o livro, eu comentei com alguns amigos, as pessoas falam que já viram um livro, acho que o livro foi best-seller ou chegou perto de ser best-seller, called Deep Work. É de um cientista da computação da MIT, e ele comenta isso, sobre essa questão dessas mudanças, desses problemas relacionados à profissão do conhecimento. Algumas empresas já estão se adaptando, porque assim, na forma como eu vejo, na minha interpretação, o mundo do trabalho atualmente ele ainda está amarrado na revolução industrial, ou até mesmo antes da Revolução Industrial, onde que o trabalho corporal, né, o trabalho físico é majoritário. Porque você consegue fazer com que uma pessoa trabalhe 8 horas por dia carregando pedra, tijolo, mas o cérebro não funciona bem assim. Por 2 motivos. Primeiro, que todo mundo que é pesquisador sabe que a gente trabalha 24 horas. Eu mesmo, sempre como pesquisador, sempre trabalhei 24 horas, só que não é 24 horas direto. Às vezes você está no meio da noite, vem uma ideia para sua tese, por exemplo, de mestrado, doutorado, e você não espera chegar ao dia seguinte para poder
para poder escrever, geralmente escreve na hora. Então eu sempre brincava com os meus amigos, porque eu venho de uma família bem humilde, um lugar bem humilde, que eu sempre brincava com ele que como pesquisador você não para, a gente não para. Por exemplo, a gente não tem, no meu caso, eu nunca, até agora, nunca tive horário, seja de que eu tenho que bater cartão, mas também é sábado, domingo, feriado. Eu sempre fiz com muito prazer no meu caso específico. Mas isso, se você não cuidar, não for cuidadoso, pode gerar doença. Na verdade, eu tive a sorte de ter amigos. Um amigo meu sempre falava comigo que ele observou que eu era estudioso e muito mais. Ele sempre falou comigo para cuidar do cérebro. Eu entendi o que ele queria dizer, mas é bom alguém sempre lembrar para você. No meu caso específico, eu só tive problemas, assim, entre aspas, mentais, né? Não foi algo totalmente sério, eu fiquei somente um pouco deprimido, perdido. Foi no segundo pós-doc, mas eu acho que eu dei sorte, porque se você vai em grupos de bolsistas no Facebook, o que mais tem é pessoas atingindo esse limite, né? O limite ali do que a pessoa não aguenta mais, e é muito perigoso esse limite. Eu também, durante a minha caminhada, encontrei pessoas, por exemplo, no mestrado que eu fiz na Europa, havia um rapaz mexicano que pirou a cabeça, entendeu? No pós-doc, no primeiro pós-doc foi onde eu tive problema, tinha um rapaz também que também pirou a cabeça. Aqui onde que eu fiz o segundo pós-doc, teve uma moça que vai ter que se houve rumores, teve a crise de ansiedade. Isso não é incomum. Tem uma seção especial na Nature, uma das maiores revistas científicas do mundo, especificamente falando disso, que sobre doutorado, os problemas que a gente pode enfrentar. Eu acho que, assim, essa é uma interpretação minha, eu acho que o maior problema que surge é porque, como eu disse, o cérebro, ele não é como o corpo, no sentido de que, para você ter uma ideia, o cérebro ele suga 20% da energia. Então, ou seja, 20% da energia vai somente para um órgão que está na sua cabeça. Então, o que esse youtuber comenta no vídeo dele é de que o fato da pessoa estar sentada, as pessoas acham que ela está sentada, está aconchegante, está beleza, que as pessoas falavam isso comigo também. Mas o cansaço que a gente sente, eu sei o que é isso, às vezes por exemplo, quando eu estou com algum projeto que demanda mais de mim, o cansaço é muito difícil, sabe? O cansaço, às vezes quando você faz uma prova, por exemplo, de 4 horas, o TOEFL, IBT que eu já fiz, aquele cansaço é muito pior. Eu sei porque eu já trabalhei com serviço pesado. Eu venho de uma família mais humilde, como eu falei, eu fui jardineiro. Eu já trabalhei em garimpo quando era novo, né? Meu pai tinha um garimpo e mandou a gente para trabalhar no garimpo. Então eu sei o que é pegar serviço pesado. É tanto que até um certo período da minha vida eu brincava, porque eu trabalhava como jardineiro à tarde e estudava o dia inteiro, porque eu tinha bolsa integral, eu tinha de manter as notas boas, eu também queria fazer as notas boas, porque eu queria estudar, ir para a faculdade e tudo. Então eu até brincava que eu cansava o cérebro de noite, né? Que eu estudava de madrugada e muito mais de dia, depois descansava no trabalho braçal. Então aquele para mim naquele momento foi um equilíbrio muito bom. Eu estou falando do ensino médio, mas depois que eu passei na faculdade, eu vou me dedicar exclusivamente a isso. Só que durante um certo tempo, eu sempre soube, talvez inconscientemente, talvez devido à forma como fui criado, a importância de você ter uma vida paralela, assim, ativa. Eu sempre corri, eu sempre adorei correr, caminhar, bicicleta. Eu sempre gostei de tocar violão, subir para a serra e tudo mais, ficar tocando violão. Então eu sempre consegui manter esse equilíbrio na minha vida. Então por isso que eu acho que eu nunca tive problema. Mas ao certo momento eu perdi esse equilíbrio. Por exemplo, no primeiro pós-doc eu perdi. Talvez no meu doutorado foi o período que eu afundei mais, né? Não tive nenhum problema psicológico, pelo menos que eu saiba, eu nunca tive, eu não tive nenhuma crise no meu doutorado, mas foi um período que eu meio que brinquei com a sorte, porque eu morei sozinho, totalmente sozinho, isolado durante 3 anos ou mais, 3 anos e meio mais ou menos. Eu morava no apartamento sozinho, foi escolha minha, porque eu queria dedicar somente ao doutorado. Ganhei peso por causa disso, porque realmente acho que se muda, a qualidade de vida cai, o peso sobe. E assim, eu diminuí porque eu queria produzir, então eu queria um doutorado, preocupado. Na época eu era bolsista Ciências Sem Fronteiras, eu tinha aquela preocupação de que eu estava ali representando o Brasil, que era um programa novo. Eu me sentia responsável, eu queria voltar para o Brasil, ou seja, eu queria, tipo assim, eu me sentia como um soldado enviado para o exterior com dinheiro público e voltar para o país com aquele dinheiro
investida, né? Eu cumpri a minha tarefa como um soldado mesmo. Pode parecer patético isso que eu estou falando, mas para mim isso tinha um sentido, essa coisa. Então isso para mim gerou uma pressão muito forte, mas eu não tive problema psicológico, talvez porque, apesar de tudo, o local que inclusive eu fui estratégico. Por exemplo, eu deveria morar em Roma. Eu não quis morar em Roma, eu morei em L'Aquila, mas especificamente eu morava num vilarejo chamado Pizzoli, porque eu sabia que eu tinha de ficar perto da natureza. Eu subia a montanha, direto, na neve, tudo. Aquilo me ajudava talvez a me manter, não evitar que aquele excesso de conhecimento me deixasse louco, ou algo do tipo, algum deprimido, algo do tipo. Mas eu passei perto, por exemplo, no meu doutorado eu fiquei, no final lá para defender a tese, eu fiquei 3 meses totalmente ligado do mundo. Eu respondia e-mail raramente, até que eu defendi a tese, perto da tese, eu fiquei muito preocupado, ansioso. Aí você pode perguntar, como você conseguiu fazer isso? Eu não sei, em parte, eu sempre estive ciente desse problema, desse perigo. Então eu sempre procurei fazer exercício, ter hobby. Eu sempre procurei fazer uma coisa que talvez seja inconsciente, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu ainda acho muito importante, você manter uma rede de amigos. Desde amigos que te conheceu antes de você ir para a faculdade até depois, entendeu? Eu tenho amigos da época de ensino médio, até antes, que eu ainda mantenho contato, ainda conversa. A gente tem todo mundo totalmente diferente. A gente, tipo, você fala para ele as coisas que eu estudo, o cara não sabe nada, mas quando eu tô conversando com ele, é importante. Eu lembro também que eu sempre ia para minha casa, eu falava que na minha casa eu não ouvia nada de faculdade, porque fazer faculdade foi uma escolha minha, meus pais não entendiam, eu tive que lutar até mesmo para convencer, entre aspas, convencer, não precisava de convencer, mas o meu ponto é que na minha casa ninguém falava de faculdade, ninguém me cobrava, então é bom a gente também ter essa possibilidade de ter um ambiente onde você não se sente cobrado, porque o mundo acadêmico já é muito cobrado. E eu acho que o mundo da programação também, eu também assim, apesar de eu estar programando web recentemente, eu sempre programei. Na verdade, eu fui o melhor de programação em Java, no segundo período da engenharia, foi uma paixão à primeira vista. Eu continuei programando cálculo numérico, eu já fiquei dias e dias programando cálculo numérico, que é mais ou menos programação web, a diferença é que é a aplicação, é cálculo numérico. E a coisa que ele fala no vídeo lá de que o programador se isola muito, isso não é específico do programador, eu também já me isolei muito por causa de programação, mas áreas em geral como matemática aplicada, que é a minha área, qualquer área do conhecimento, que seja, por exemplo, que envolva leitura, aí entra em jogo uma coisa talvez, porque acontece? Existem basicamente, tem livros sobre isso, 2 tipos de pessoas nesse mundo, as introspectivas e extrospectiva. As introspectivas têm uma facilidade em ficar isolada. Elas, por exemplo, eu mesmo consigo ficar meses sem falar com ninguém, tá ótimo para mim. Outras pessoas são mais extrovertidas, mas independentemente de qual seja o seu estilo, seja introvertido ou extrovertido, eu pessoalmente sempre procurei manter um contato com pessoas. Eu sempre procurei ligar, às vezes puxar um papo. Eu tenho amigos que eu ligo sempre. Não importa o papo, jogo a conversa fora, e às vezes até mesmo me obrigo a fazer isso, manter o contato. Às vezes quando estou chateado com alguém eu quero me isolar, mas eu tento não deixar isso acontecer. Durante o meu doutorado, como falei, apesar de que eu não tive nenhum problema psicológico, mas eu me senti na pele, mas no final, porque eu me isolei bastante. Então assim, no meu caso específico, eu não sou casado, não tenho filho, então eu não tenho essa preocupação, talvez assim, que ele comentou no vídeo, que a família fica jogada e aquilo é perigoso. Mas isso é um risco que eu acho que qualquer profissional corre, talvez caindo no clichê ou no que todo mundo faz, de usar o Einstein como exemplo. Einstein teve um período que ele se isolou completamente, se isolava e tudo. Parece que porque nós, do conhecimento, que seja programador, eu acho o seguinte que no passado a matemática era a área dos gênios. Eu acho que agora a área dos gênios virou a programação. É tanto que tem uma série chamada Scorpion, que o Otto O'Brien, que é baseado em fatos reais, ele é um gênio da computação e muito mais. E o próprio livro do Inteligência Artificial, do Russo, não lembro muito bem o nome dele, ele fala que o próprio Einstein vai surgir na inteligência artificial, programação, algo do tipo. É possível que sim, porque o nosso mundo atualmente está cada vez mais dependente da programação. Então, assim, e também a complexidade, que é porque, por exemplo, eu vi uma discussão no canal no grupo do Facebook sobre Node.js,
Alguém perguntou para que precisa de matemática para programação, mas na verdade está totalmente conectado, assim. Matemática, lógica, programação é tudo a mesma coisa, assim, de uma forma ou de outra. Eu vejo como a mesma coisa, tanto que eu tenho muita facilidade com programação e muita facilidade com matemática, eu não sou o único, tem muitas pessoas que têm essa interseção entre as duas. Então, assim, são áreas que existe um isolamento para você pensar, para você refletir, para você conseguir criar. O processo de criação do artista, também o processo de criação do próprio programador e da pessoa que mexe com matemática aplicada e muito mais, ou qualquer área do conhecimento, é um processo que exige isolamento para você conseguir criar. Então, assim, eu acho o seguinte, que esse tipo de problema que o rapaz comenta no canal do YouTube dele, vou deixar na descrição do vídeo o vídeo dele, é uma coisa que nós devemos conversar. Isso vale não somente para programadores, isso vale para todos os profissionais do conhecimento e começar a criar novos modos de trabalho. Acho que a pandemia trouxe, eu tenho conversado com várias pessoas, eu sempre trabalhei em casa, então para mim não mudou muita coisa. Mas eu tenho visto várias pessoas que gostam de ir para o escritório, para o trabalho, e agora estão trabalhando em casa. E uma das coisas mais comuns é o excesso de carga de trabalho, coisa que nós pesquisadores, programadores, já convivemos porque a gente programa o tempo inteiro. Uma coisa que eu coloquei na minha entrevista, que eu fiz de Super Prof, é isso, que a gente pode carregar o computador para qualquer lugar. Isso é uma coisa, eu acho uma coisa muito legal, mas tem que saber usar com sabedoria. Então eu acho o seguinte, que aproveitando o gancho do vídeo, haverá e deve haver uma mudança na forma como o trabalho é feito. Infelizmente isso ainda não aconteceu. Como exemplo, muitas tecnologias como o carro, o smartphone, o telefone veio em teoria para fazer nossa vida ficar mais fácil e nos escravizou mais ainda. E infelizmente as facilidades que nós estamos tendo com computadores, internet, tornou a coisa ainda mais trabalhosa e piorou mais ainda a nossa situação em termos de trabalho. Isso que gera o excesso de trabalho, claro que também tem a disciplina da pessoa, como o próprio autor do vídeo do YouTube que eu estou me inspirando comenta. E pra gente que é mais autônomo, assim, eu até agora trabalhei sempre com algum projeto, né? Agora eu tô querendo ficar mais autônomo, por isso que eu tô dando atenção a esse canal do YouTube, criando meus cursos na Udemy. Mas a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque quando você trabalha para você mesmo, eu sei porque eu sempre trabalhei para mim mesmo de certa forma, os projetos que eu sempre me envolvi, no doutorado, tudo era projeto meus, então eu sempre... É mais difícil dosar, vamos se dizer, porque você quer fazer mais e mais, porque você gosta da autonomia, e não é fácil, porque quando a gente adoece ou quando a gente fica um pouco, chega naquele limite, a gente não percebe, e muitas vezes, porque assim, é muito assim, como ele falou no vídeo dele, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente quer fazer mais e mais e mais e mais. Eu pessoalmente tento me policiar. Eu tento, assim, às vezes manter uma rotina, eu adotei essa rotina há um bom tempo, por exemplo, de começar a trabalhar às 8, mesmo que eu estou trabalhando para mim mesmo, começo a trabalhar às 8, parar às 5, parar às 6. Geralmente eu tenho quebrado essa regra por causa desse cara, porque eu acabei de terminar um projeto, eu estou mudando de rotina, eu vou ter que mudar de apartamento, eu estou meio bagunçado, mas geralmente eu mantenho uma rotina, especialmente porque você evita de você cair na armadilha de trabalhar demais e depois sofrer as consequências para a sua saúde, tanto mental quanto física. Então mantenha uma rotina. Tem estudos que aparecem no livro Deep Work que mostra que a nossa capacidade mental ela é no máximo 4 horas. Mesmo a pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa bem treinada vai conseguir no máximo concentrar por 4 horas. Então a gente não tem como fazer mais de 4 horas por dia. Então, assim, tem um caso do Poincaré, que foi um grande matemático, parece que ele trabalhava 2 de manhã e 2 à tarde. E é o que eu faço, pelo menos o que eu fiz no meu projeto que eu terminei, e o que eu procuro fazer. Trabalhar 2 de manhã e 2 de tarde. Aqui eu estou falando tipo, de trabalho de concentração, não estou falando de trabalho assim, tipo, picado, assim, quando você for fazer uma coisa intensa, estou no projeto, eu preciso concentrar, manter uma rotina, mas manter uma rotina leve. Eu sempre falo, agora eu estou com uma aluna também que eu faço um programinha para ela, falei, agora me avisa antes. Eu já vi pessoas que deixam tudo para a última hora, aí dá aquele estresse. Tem pessoas que talvez que gostam disso, mas eu aconselho manter sempre a rotina, sabe? Eu faço assim, eu mantenho a rotina. E eu acho importante a gente manter a rotina para exatamente ajudar na saúde mental. Então, fechando o vídeo, para não ficar muito longo, porque como eu disse, esse vídeo é um pouco improvisado. É muito provável que eu volte em outros vídeos no futuro. A motivação desse vídeo é complementar essa discussão desse rapaz do YouTube.
É uma pessoa que eu tenho acompanhado, o trabalho excelente que ele faz. O que me admira mais é que muito trabalho bom e de graça. Eu queria fazer o mesmo nesse canal, queria tentar fazer o mesmo. Várias vezes eu estava com dificuldade, eu relaxava um vídeo dele, assim, eu até passei a, quando você vê a imagem da pessoa, você vai pensar, ó, lá vem um trabalho bom, entendeu? Então, assim, eu queria formar essa imagem aqui também nesse canal, de que vocês respeitem o trabalho que eu faço, mas eu sei que isso leva tempo, como ele mesmo falou. Eu achei legal ver ele falando isso, porque você vê o vídeo bonitinho, certinho, bem feito, mas aquilo leva tempo, aquilo precisa acertar a dose, precisa desenvolver, parece fácil. Você vê uma pessoa tocando violão, baixo, toca bem, parece que é fácil tocar. Mas, como diria o Leandro Carnal, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam do Leandro Carnal, né? Mas ele fala que a gente vê o pé da bailarina, a gente não, a gente vê a bailarina, a gente não vê o pé da bailarina. Então, assim, qualquer coisa, cara, que é bem feita, leva tempo. Às vezes as pessoas, eu até comentei isso na minha entrevista, que eu venho no local pequeno, aí as pessoas achavam que era especial, entre aspas, né, que tipo, assim, mas as pessoas não viam, por exemplo, eu acordava 3 da manhã todos os dias para estudar, depois ia trabalhar à tarde. Eu ainda tenho uma rotina muito forte de disciplina, porque a disciplina, ela envolve, às vezes, sacrificar alguma coisa. Se você sacrificar sair, se você sacrificar ver um filme Netflix. Durante um tempo eu não via filme, comecei a ver filmes mais recentemente, talvez 3 anos atrás, eu não fazia basicamente nada a não ser estudar, ou alguma coisa relacionada a estudo. Eu tenho ficado um pouco, talvez, mais dislexo ultimamente, talvez gastando mais tempo com Netflix, essas coisas, mas eu acho que faz parte da vida. Eu acho que a gente tem que chegar a um ponto também que a gente tem que fazer aquilo. Na época eu fazia isso, eu fazia aquilo porque eu gostava, eu estava bem. Mas quando você começa a fazer forçado, aí eu acho que é mais perigoso, entendeu? Você forçar a barra demais também. Então o conselho que eu dou para você que está começando no mundo da programação, eu acho que está mais avançado, não precisa de conselho, porque acho que já adaptou a situação. Ou, por exemplo, não precisa de conselho. Resumindo, para quem está começando e acompanha esse canal, mantenha uma rotina, não deixe. O problema da saúde mental, eu já vi vários depoimentos, eu também já, como falei, eu tive um crash, né? O rapaz comenta no vídeo que teve um crash, eu também tive o meu acho que não foi tão sério, né? Eu nem sei, acho que eu já recuperei, mas eu não sei. Mas foi no primeiro pós-doc, foi um punhado de coisas que acumulou, eu voltei pro Brasil, eu tava com medo daquela bagunça do Brasil, acho que tudo isso afetou o meu emocional, eu fiquei mal, assim, fiz 2 meses de terapia, gostaria de continuar fazendo, mas para ser sincero, eu não tenho feito, mas eu acho que mas o segredo, assim, em parte, eu uso, é manter, igual ele fala, ter um hobby. Eu tenho meus hobbies, violão, eu gosto de sair com meu violão e ir para as praças, eu gosto de ler uns livros que não tem nada a ver, eu gosto de, assim, eu não bebo, eu não fumo, então não tem esses hábitos que, você vai beber uma cerveja, coisa e tal, eu não bebo, eu não fumo. E, pra ser sincero, eu não gosto de ficar saindo, eu não gosto de barulho, nunca gostei de barulho. Às vezes a pessoa fala, vai pras festas, eu morei em República, eu odeio festas, eu não gosto, é muita bagunça na minha orelha, me incomoda. Pra mim aquilo é uma tortura, então assim, eu gosto de silêncio total, porque eu gosto de morar sozinho. Eu tô morando sozinho agora há fazer 2 anos, mas eu tô mudando de apartamento. Eu não sinto falta nenhuma, como eu falei que eu converso com as pessoas, eu converso por telefone. Eu gosto de fazer amizade e tudo, mas eu gosto também de ter o meu espaço. Então é aí que mora o perigo. Mas o meu conselho para quem está começando no mundo da programação pega leve, entendeu? Vai devagar, eu sei que é legal, a gente tem aquele gás. O próprio rapaz comenta no vídeo dele que o que ele conseguia fazer antes, ele não está conseguindo fazer mais, está chegando nos 40, eu também estou chegando nos 40. Então, assim, uma coisa que a gente não percebe até que aconteça, né? Eu também já pensei comigo mesmo que umas coisas nunca iam acontecer comigo. Assim, no sentido, por exemplo, de que às vezes quando você... Eu acho que eu tenho uma visão de psicólogo e saúde mental melhor do que eu tinha antes, né? Eu tinha até preconceito com psicólogo até eu fazer terapia de 2 meses. Então, às vezes, assim, só você sentindo, você vai ver que realmente... É uma coisa que tem que tomar cuidado, entendeu? Assim, mas eu tive sorte que eu tinha um amigo que me falava sempre, um amigo meu que me lembrava sempre isso: cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde mental. Ele via que eu era estudioso, que eu estudava demais e tudo.
Mas talvez eu tive uma família um ambiente um pouco preconceituoso, aí eles ficavam falando que eu ia ficar doido, que eu ia ficar maluco. Talvez isso ajudou também, pior que seja. Por mais que tenha sido uma coisa ridícula, o pessoal falava porque eles eram meio ignorantes, né? Achando que na cabeça deles, se você estudar, você ficava louco, né? Só de estudar, você ficava louco, né? Talvez isso me ajudou também, porque por mais que eu não acredite nessas coisas que eles me falavam, mas eu fiquei com o pé atrás ali, aquele medo de passar a fronteira, né? E tem inúmeros casos de profissionais da área de conhecimento que enlouquece ou algo do tipo. Então, assim, é isso, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo mais de forma improvisada, mais para poder compartilhar com vocês meio que compartilhar com vocês também a minha experiência e também sugerir que você assista um vídeo, caso você tenha inglês fluente desse rapaz. É um vídeo mais curto do que esse. Esse vídeo está ficando, acho que, um pouco mais longo do que eu gostaria que ficasse. Mas acho que vale a pena a gente sempre falar sobre o assunto. Eu já tenho visto discussões em grupo de bolsistas da CAPES, CNPq, que nós também, da pesquisa, estamos sendo vulneráveis a isso. A pressão de todos os lados e muito mais. Então, pessoal, é isso então. Eu vou fechar por aqui e talvez eu volte os vídeos falando. Você pode deixar feedback se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Não tem nada a ver com programação. É mais uma espécie de bate-papo mesmo. Abração, tchau.